Pessoal, bom dia a todo mundo. Vamos iniciar a nossa reunião, então, com a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e também o nosso protetor da casa, Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, por tantos benefícios que temos colhidos ao longo da nossa existência. Senhor da vida, mais uma vez nos reunimos em vosso nome, com o objetivo de compreender, estudar e aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre contamos com o apoio dessa espiritualidade amiga, nossos benfeitores, pelo trabalho espiritual, por todos nós aqui presentes, nossos familiares, todos aqueles que estão sintonizados com o plano espiritual, mesmo aqueles que estão cuidando das suas responsabilidades, dos seus lares, da sua família, que a grande família da humanidade, que um dia terá um só pensamento, um só sentimento, prevalecendo a fraternidade entre todos. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa a nossa reunião, envolvendo o nosso irmão de Jair Ribeiro, que está hoje encarregado da nossa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos a Deus por essa oportunidade bendita, e aproveitamos para rogar bênçãos junto a Jesus pelo esforço que estamos fazendo, né, para aqui estarmos objetivando encontrar nas palavras de Jesus a força, a coragem, a motivação necessárias para levarmos adiante o grande desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Nesse sentido, os bons espíritos aqui se encontram desde há muito, preparando esse ambiente para nos acolher num ambiente assim, numa psicosfera, num ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual de muita paz, harmonia, serenidade, facilitando então a compreensão, o entendimento de tudo quanto iremos analisar aqui, e também para nos envolver nas bênçãos de Jesus. Como já é do conhecimento, talvez, da maioria de vocês, os temas das palestras de domingo, nós o extraímos do livro Pão Nosso, que é de autoria do Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. E a cada semana pensamos desse livro um tema. Na manhã de hoje, o tema que o Emmanuel faz as suas reflexões chama-se Êxitos e Insucessos. É o capítulo 56 desse livro. Eu já começo pelo próprio título, né? Ele chama de Êxitos e Insucesso. Ele não chama de fracasso. E é proposital, porque o fracasso tem um impacto muito negativo em todos nós. Porque todos nós, evidentemente, por força da cultura, por força da sociedade, por força da educação que recebemos, fracasso não faz parte das nossas idealizações, dos nossos planejamentos. Ninguém planeja nada para fracassar. Podemos até levantar quais são as possibilidades e tentar
prevenir o acontecimento do fracasso. Mas o Emmanuel, entendendo isso, e com a mensagem dele, ele não falou êxitos e fracassos, ele chamou de êxitos e insucessos. Nós vamos ver por quê. E ele retira isso, o desenvolvimento, as suas reflexões, em torno de uma frase que ele retirou, fez um recorte da carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo está assim se dirigindo aos Filipenses, dizendo: sei viver em penúria, sei viver com falta do essencial, sei viver na pobreza, na miséria. E sei também viver em abundância. E a partir dessa frase que está na carta de Paulo, é que ele vai fazer as suas reflexões. Evidentemente não vamos fazer a leitura aqui, é muito interessante, a abordagem dele, a linha de construção da ideia dele é fantástica. Mas eu decidi então retirar 2 parágrafos, e em torno desses 2 parágrafos, fazer então as nossas considerações essas que vamos compartilhar entre todos nós. E eu gostaria de fazer uma leitura breve do que são, qual o conteúdo desses parágrafos. E ele começa dizendo assim: o êxito e o insucesso, não fracasso. Agora ele vai explicar por que não é fracasso. Ele não explica diretamente, mas deixa implícito. O êxito e o insucesso são 2 taças, é a simbologia dele, são 2 taças, 2 copos, contendo cada uma dessas taças bebidas diferentes. Bebidas que provocam reações em nós diferentes. Bebidas que produzem em nós emoções diferentes. Contudo, essa diferença nas bebidas, ou no líquido que está dentro de cada uma dessas 2 taças, e que provocam reações diferentes em nós, elas se ajustam às finalidades sublimes. Portanto, o êxito e o insucesso, quando entendido do ponto de vista que ele vai compartilhar conosco, têm o objetivo, apesar de produzir emoções, reações distintas, têm por objetivo maior levar-nos a propósitos sublimes de crescimento, de desenvolvimento, de evolução moral. E segue: a ignorância humana, o desconhecimento humano, contudo, encontra na primeira taça, o do êxito, o licor da imensa alegria e do prazer. E na segunda taça, a do insucesso, reconhecemos ali, ou classificamos, como sendo uma bebida amarga e que nos leva à desesperação. Mas ele começa dizendo: a ignorância humana, o desconhecimento humano do quê? Dos reais propósitos da vida. Porque nós consideramos elas distintas e temos as nossas reações. Mas nós ignoramos o porquê aquilo está acontecendo. Quais são as reais motivações com as quais a vida nos apresenta sempre essas 2 situações, ao êxito e ao insucesso. E nesse tipo de pensamento, considerar que um provoca alegria e prazer, o outro a desesperação, é óbvio que nós vamos buscar só aquela que produz alegria. E quando experimentamos a taça do insucesso, nós nos sentimos atingidos por ela. E ele diz: é nesse erro de interpretação humana, que se baseia somente
nos resultados imediatos, não pensando no desdobramento de toda a existência e também do futuro, aí está o erro profundo. Porque o sábio extrai da alegria, e o sábio extrairá, retirará da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino que elas contêm. Então, trabalhar para evitar o insucesso é factível. Mas quando experimentarmos, não há motivo para nós nos desesperarmos, porque o desespero vai nos impedir de entender qual é a mensagem divina para o nosso crescimento. E a partir desses 2 parágrafos, vamos construir então as nossas reflexões. E para começar, eu vou citar um filósofo inglês chamado Alan Wilson Watts. Ele viveu entre 1915 e 1973. Ele era um escritor, orador, filósofo, nascido na Inglaterra. E ele é muito conhecido por interpretar, adaptar as filosofias orientais, trazendo para o mundo ocidental. Então, para quem gosta, né, dos contos taoístas, porque ele era um taoísta de origem chinesa, é uma filosofia milenar na China, o Tao, que significa o caminho, né? Ele então vai trazendo, ele aprendeu esses contos, esses pensamentos, e trouxe para o mundo ocidental e aqui o divulgou. E entre os vários livros dele, eu fui buscar essa história num livro chamado O Curso do Rio. A história não é dele, a história é da cultura chinesa, mas ele trouxe e divulgou no Ocidente. E ele conta a história de um fazendeiro. E o nome desse fazendeiro era Liang. Liang significa iluminado. Então, desde o começo, ele já tem o nome de iluminado. E é uma história que vamos tentar aqui resumir, mas não a ponto de perder o conteúdo moral. Então, é uma parábola, né? Eu aprendi as duras penas na escola, no primário, que tem 3 tipos: o apólogo, a parábola e a fábula, né? O apólogo é quando os objetos inanimados conversam entre si. É muito comum, né, essas narrativas. E foi por causa dessa história do apólogo que eu tive que copiar um apólogo por 10 vezes. Como eu não acertei, a professora, no ímpeto de me educar, falou: agora você, como não acertou, você vai copiar 10 vezes. Machado de Assis, ele publicou um apólogo chamado Um Apólogo, e que conta a história de uma agulha e da linha. E elas conversam entre si, tentando ver qual das duas é mais importante. Não vou dizer qual é o resultado, quem quiser procure na internet, tem lá, Um Apólogo, Machado de Assis. Eu tive que copiá-lo 10 vezes para poder nunca mais esquecer. Depois tem o que nós chamamos de fábula. Fábula é quando os animais conversam, né? Então nós sabemos a cigarra e a formiga, né? Que mais que tem aí? Tem a da raposa e as uvas. Isso são fábulas. E parábola é quando o objeto que é utilizado para comunicar uma moralidade, então tem o nome de parábola. Evidentemente, nos dias de hoje, falar em parábola, todos nós já imaginamos o quê? As parábolas de Jesus, que são realmente as mais divulgadas e que pegou para si a imagem do que significa parábola. Mas o que o Alan Watts trouxe para nós é uma parábola, é a parábola do fazendeiro. Então, conta a história de Liang. Ele era muito forte, muito ágil, como a maioria das pessoas na mocidade, e
E um dia ele foi contatado pelo mandarim da região, da província onde ele morava, porque ele é considerado uma pessoa assim muito amistosa, mas era muito forte. E era o que o mandarim estava precisando, o dirigente, o administrador da província precisava. E todos que encontraram com ele falaram: puxa, você é uma pessoa de sorte, você conseguiu aí uma vaga para trabalhar lá no palácio do mandarim. E ele falou: olha, não sei, sorte, azar, né? Só o tempo é que vai dizer isso daí. A turma achou que ele era meio soberbo, onde já se viu, né? Bom, foi para o palácio, chegou lá, começou as suas atividades e o mandarim colocou ali como sua segurança pessoal. E assim ele ficou e tudo mais, mas um dia o mandarim sofreu um atentado e ele foi defender o mandarim e foi ferido. E aí foi embora para casa, todo machucado, todo ferido e tal. E eu falei: Liang, você é muito azarado, né? E ele falou: não, a sorte ou o azar, nós não sabemos, né? Só o futuro dirá. E aí o mandarim vai e fica contente por ele e tal, e dá um pedaço de terreno, de umas terras para ele. E todo mundo fala: puxa, Liang, você tem muita sorte, ganhou terra. Ele fala: bom, sorte ou azar, ninguém sabe, só o futuro dirá. Mas o mandarim morre, e aí vem o filho dele e institui para o Liang uma multa pesada que ele tem que pagar por usar aquela terra, desprezando a decisão do pai. Mas você é azarado e tal. Bom, e assim vai. E ele tem um filho. E ele tem que trabalhar muito para poder pagar a taxa que ele tem que para o novo mandarim. E aí o filho dele vai crescendo e tal, e um dia ele está lá, aparece um cavalo. E todo mundo fala: poxa, você é um homem de sorte, um cavalo. Ele falou: bom, sorte ou azar, ninguém sabe, sempre a mesma conversa. E aí está lá usando o cavalo para ajudar e tal, e o cavalo vai embora. E aí todo mundo fala: puxa, Liang, você é um cara azarado, o cavalo foi embora. Sorte, azar, quem sabe? E aí, depois de algumas semanas, o cavalo volta. Só que o cavalo volta com outros 5 ou 6, que eram selvagens. E aí todo mundo na aldeia: nossa, Liang, você é um cara de sorte, né? Exitoso, né? Com sorte. E aí ele falou: sorte ou azar, tudo aquele jeitinho dele. E aí o filho vai domar aqueles cavalos selvagens. E numa dessa tentativa ele cai, ele é arremessado para fora e quebra as 2 pernas. E aí: nossa, Liang, você é uma pessoa azarada, né? O filho caiu, quebrou as 2 pernas, e agora, puxa, e ele do jeitinho dele: sorte ou azar, quem sabe? Algumas semanas depois, enquanto o filho estava lá, convalescente e tal, aparecem os soldados e requisitam todos os jovens da aldeia para uma guerra. E aí todo mundo volta lá para o Liang e fala: Liang, você é um cara de sorte, porque se teu filho não tivesse quebrado a perna, ele iria para a guerra agora. Então, aí o Watts faz um comentário final mostrando exatamente isso, que o êxito ou o insucesso não é uma coisa a ser determinada no instante que ele está acontecendo. É alguma coisa que o tempo vai nos dizer se realmente aquilo é uma coisa positiva ou não. E com base nisso do Liang, Liang significa o iluminado. Então a história do Watts chama-se o fazendeiro iluminado. A palavra êxito tem uma conotação muito interessante. Êxito significa sair. Inicialmente é sair. Tanto é que no idioma inglês, exit significa saída. Então, êxito, no latim, começa exatamente com essa interpretação, é uma saída. Mas por volta do século XV começaram a pegar a palavra êxito, que seria saída, e é saída dos problemas. Então você conseguiu sair dos problemas, e aí então se tornou o êxito uma simbologia também de sucesso. E sucesso é a mesma coisa, que sucesso significa chegar. Como as viagens antigamente eram muito difíceis, então quando você chegava, era um sucesso. Então, mais de novo, a palavra sucesso, que não tinha conotação de nada de vitória, passou a ser interpretada como uma coisa vitoriosa.
mas é só a chegada, porque era difícil chegar. Muitas pessoas morriam no meio do caminho. Então, êxito e sucesso é assim. E insucesso, nas línguas latinas, o prefixo in significa negação, não. Então, insucesso é não sucesso, é um insucesso. Muito bem, e agora? Como é o êxito e o insucesso nas religiões? Então, para a maioria dos cristãos, sucesso o que é? É o que nós chamamos de salvação. E o que vem a ser salvação? É ir para o céu. Isso é salvação. Para as doutrinas cristãs mais conservadoras, mais tradicionais. Então, salvação é ir para o céu. O oposto disso, qual é o insucesso? É a perdição. Perdição é ir para o inferno. Mas e para o Espiritismo? O que é salvação? Então, o Hermínio Miranda, ele, no livro dele chamado Candeias na Noite Escura, ele explica o que é para nós espíritas o sucesso, a salvação. Ele diz assim: salvar-se para a doutrina espírita não é escapar do inferno, que não existe. Salvação para o espírita é aperfeiçoar-se espiritualmente. Isso é o sucesso. Aperfeiçoar-se espiritualmente. E a perfeição espiritual, ela vai se basear nos êxitos e nos insucessos. Como é que nós reagimos diante do êxito e como é que nós reagimos diante do insucesso? É isso a mensagem profunda que o Emmanuel vem nos trazer. Então, a salvação para nós, que é o aperfeiçoamento espiritual, é saber viver, aceitar, conviver com os êxitos e com os insucessos. E aperfeiçoar-se espiritualmente a fim de não cairmos em estados de angústias e de depressão após o trânsito da morte do corpo físico. Em suma, ele conclui, salvação para nós espíritas é libertar-se dos erros, libertar-se das paixões insanas e também da ignorância. Por isso que o Emmanuel começa. A ignorância humana atribui insucessos e êxito conotações diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo. O sabor da bebida que contém cada uma das taças é muito diferente, mas ambas têm um objetivo maior, que é ajudar no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E a partir de agora eu vou me centrar numa frase de Jesus. É a frase que ele vai falar aos seus apóstolos no derradeiro momento do seu encontro, naquela quinta-feira depois da Santa Ceia, ou durante a Santa Ceia. Ele olha para eles, sabe que eles enfrentarão êxitos e insucessos, mas que eles têm uma forma de pensar que vai considerar êxito e insucesso coisas diferentes, com propósitos diferentes, quando na realidade o propósito é um só. E aí Jesus se volta para eles, e é claro, nós estamos pegando para nós também, e ele vai dizer assim para os seus discípulos e para todos nós que somos aprendizes dos ensinamentos de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo, eu venci o mundo. Evidentemente que os discípulos ficaram olhando para ele e a compreensão profunda desse ensinamento não ocorreu naquela noite.
Porque todos os insucessos que ocorreram daquele momento em diante fariam com que eles ficassem aturdidos, desorientados, e com isso começassem a se desesperar. Todos fugiram, todos se esconderam. Pedro negou Jesus, mesmo sendo avisado, porque ele observava aquilo e via um insucesso, e eles não esperavam um insucesso, porque eles acompanharam Jesus. E aí começa o nosso problema, o problema deles e o problema nosso. Nós idealizamos a nossa vida. Nós participamos da nossa vida na expectativa. Expectativa significa ficar observando sem fazer algo concreto. Então nós temos a expectativa de que vamos desencarnar bem velhinhos. Mas é expectativa. Podemos fazer algo para melhorar. O quê? Não ter os vícios, né? As dependências químicas, fazer exames preventivos, tudo isso. Mas mesmo assim é uma idealização. Porque quem vai decidir o que é melhor e quando é melhor a nossa desencarnação, não somos nós. É a espiritualidade. Porque ela tem um objetivo profundo, tanto a nossa encarnação como a nossa desencarnação. Então, para nós, tem até uma brincadeirinha que um palestrante espírita subiu para fazer a palestra e aí perguntou para a plateia, mas é uma pergunta retórica, não precisem responder não. É que quem quer ir para o nosso lar quando desencarnar? Levanta a mão. E aí todo mundo levantou a mão. Então permaneçam com a mão levantada, quem quer ir para o nosso lar. Aí todo mundo levantou a mão. E aí ele falou assim, bom, quem quer ir para o nosso lar hoje? Todo mundo baixou a mão. Ou seja, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Porque morrer, nós no frigir dos ovos vamos entender lá como um insucesso. Mas Jesus já vem dizendo para nós, no mundo tereis aflições, terão êxitos e terão insucesso, que nós rotulamos como aflições, porque faz parte da pedagogia, do método educacional criado pela espiritualidade superior, que coordena as nossas vidas, administra as nossas vidas, para nos levar a experimentar alegrias e frustrações. E é fundamental experimentar alegrias e frustrações. Né? Nós às vezes olhamos para alguém e falamos assim, e esse, na minha época dizia assim, né? Esse foi criado com a avó, porque sempre foi feita toda a vontade e não sofreu frustrações. Aí cresce um adulto que mimado, não é isso? Porque não experimentou frustrações. E frustrações faz parte, por enquanto, do método educacional para nós aprendermos algo na vida. Eu vou começar a trazer um pouco para o nosso dia a dia, porque senão fica uma coisa muito teórica. Qual a maior fonte de insucesso que nós olhamos? Não só na vida material, mas os maiores insucessos, ou que nos provocam frustrações, vem exatamente do quê? Da convivência, dos relacionamentos. Então a gente acaba fazendo o quê diante das frustrações? Nós sentimos ressentimento, sentimos raiva, sentimos mágoa, sentimos tristeza. São todas essas emoções, todas elas são reações nossas a um fato externo. Alguma coisa que aconteceu, que contraria aquilo que nós idealizamos, e, portanto, isso acaba trazendo os nossos sofrimentos. É a taça que tem o insucesso. E a gente se ressente, a gente se magoa, a gente sente raiva, ou a gente sente tristeza, a depender do ímpeto de cada um, da índole de cada um. Então, no ressentimento, o ressentimento não deixa de ser egoísmo, porque é o nosso ego que não aceita ou não admite o que ocorreu conosco.
aí eu fico ressentido. Cuidado, ressentir é sentir novamente, não é lembrar. É sentir as emoções daquele fato novamente. E o William Shakespeare tem uma frase muito conhecida que diz assim: sentir ou guardar ressentimento equivale a você tomar um veneno, na expectativa de que outra pessoa morra. Não, quem vai morrer somos nós. O ressentimento é um veneno, é um tóxico, mas ele tem um remédio para isso. Chama-se perdão. Quando nós perdoamos sinceramente, não esquecemos. Quando nós perdoamos, nós apagamos, colocamos um antídoto para a nossa mágoa e para o nosso ressentimento. Muitas pessoas confundem perdão e esquecimento, são coisas diferentes. O esquecimento está ligado à nossa capacidade de memorização. E o perdão não é algo que vem do nosso coração. Você pode perdoar e não esquecer. É como uma cicatriz que você traz. Você olha para a cicatriz e vai se lembrar por que você tem aquela cicatriz. Só que quando nós perdoamos, aquela cicatriz não dói mais. É só uma lembrança. Então, essa é o principal em torno do ressentimento. Gera raiva. O que é raiva? Raiva, deixa eu colocar aqui. Raiva o que é? É um egoísmo, é o ego, que por nós não estarmos recebendo, ou não, que os acontecimentos da vida não transcorrem do jeito que nós queremos, ou no tempo que nós queremos. Basta ver, né? Fila de banco hoje quase não tem mais, mas quem ainda vai enfrentar a fila de banco numa repartição é a raiva, porque não aconteceu no tempo que eu queria. Esperando às vezes o Uber, a gente fica com raiva, porque ele pegou um caminho diferente, né? Então, cuidado, a raiva o que é? É uma manifestação egóica de que os fatos não estão ocorrendo do jeito que nós queríamos ou no tempo que nós queríamos. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma coisa chamada... Nós não fazemos isso porque nós somos espírita, tá? Mas é assim: reclamações, queixas, lamentações, ou como se dizia no tempo de São Miguel, lamúrias. Então, reclamações, queixas, lamentações e lamúrias são possíveis consequências de nós enfrentarmos o insucesso com base nessas emoções que nos afetam o dia a dia, que é o ressentimento, a raiva, a tristeza. E isso vai gerar em nós, tende a gerar em nós o quê? Reclamações, queixas, lamentações e lamúria. Por quê? Se nós temos tristeza, esqueci de definir tristeza. Tristeza também é uma emoção baseada no egoísmo, porque é assim: eu não me conformo com o que a vida me ofereceu. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu idealizei. Então a gente fica triste, né? Então, as pessoas que têm, e somos todos nós somos espíritas, não temos isso. Mas essas emoções baseadas no egoísmo, ela significa, implicam que nós teremos uma tendência muito forte às queixas, às reclamações e às lamentações. Não significa que eu não posso mais sentir isso. Não é. Essa não é a corrente de pensamento espírita. De jeito nenhum. Nós somos espíritos num processo de evolução. Nós não somos perfeitos. Aliás, estamos longe de perfeição. Aliás, a idealização da perfeição é que nos leva a esse sofrimento. Porque nós queremos a perfeição por quê? Nós queremos a perfeição para sermos melhores do que os outros. Então, tudo é um movimento egóico.
A perfeição deve ser, ela é o resultado da nossa conduta, quando nós formos evoluindo moral e intelectualmente. Tentar ou querer antecipar a perfeição para o nosso nível é loucura. É loucura. Então eu não devo. Não, nós temos que observar isso diante de um insucesso. Como eu me comporto? Com raiva, com tristeza, com ressentimento, com mágoa? Muito bem. É como a luzinha que acende no painel do instrumento dos carros modernos, dizendo: olha, está acabando a gasolina. Olha, precisa trocar o óleo. Olha, você esqueceu o freio de mão puxado. São alertas para que nós aprendamos a nos conhecer. Porque essas emoções, elas brotam automaticamente do nosso inconsciente. Então para a manifestação delas é muito importante, porque vem revelar para nós aquilo que os demais conhecem a nosso respeito, mas nós ignoramos. Então, quando surgirem, não procure reprimir, não tranque na gaveta, porque não vai conseguir. Espero não me perder, quando o poeta inglês, que eu acabei de falar o nome e já esqueci, Shakespeare, obrigado, tá vendo? É a segunda medalha que eu ganhei lá. O Shakespeare falou: ressentimento é beber veneno esperando que o outro morra. É exatamente isso. Nós desconhecemos, e quando nós percebemos o ressentimento, o que nós espíritas fazemos? Ressentimento é uma coisa negativa. E eu estou buscando a perfeição. Aliás, eu sou perfeito. Eu não sou perfeito porque eu sou humilde. Então, e a gente faz o quê? Tranca o ressentimento na gaveta, mas ele é um veneno. Trancou na gaveta, o que ele vai fazer? Ele vai surgir na forma de doenças. Para dizer: ei, eu estou aqui. Né? Veja, a minha voz continua a mesma. Né? Os meus cabelos mudaram, mas a minha voz continua a mesma. Era uma propaganda antiga que tinha. Metade não entendeu. E aí o que acontece? É exatamente isso. Essas emoções que surgem são os alertas que aparecem ali no painel do instrumento, dizendo para nós: olha lá, você é isso. Não esconda. Aceite e comece a trabalhar. Não reprima, porque se reprimir, fica pior. Que nem os menudos diziam. Ninguém sabe o que é menudo, mas não se reprima, né? Então, muita gente fala: minha mãe cantava essa música quando eu era criança. Então, não reprima, porque a repressão faz mal. Sabe por quê? Porque nós vamos reprimir essas emoções que nós consideramos negativas. O ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza, o ressentimento, inveja. Inveja, só falando teórico, que nós somos espíritas, não temos inveja. E o que acontece? São emoções, mas que nascem no espírito. Não é o corpo. O corpo só manifesta essas emoções. Quem sente raiva, quem sente ressentimento, inveja, tristeza e outras coisitas mais, é o espírito, é a alma. O corpo, coitado, só vai correr atrás para manifestar. E aí a gente reprime e o nosso corpo morre. Todos nós vamos perder essa dádiva. Morre. E aonde é que está a raiva, o ressentimento, a inveja, a tristeza? Gente, está no espírito. Nós vamos para o plano espiritual com elas intactas, inteirinhas. Matamos o corpo com umas doenças que nós adquirimos por força dessas emoções reprimidas. E aí o que acaba acontecendo? Matamos o corpo, chegamos lá antes do planejado e ainda vamos escutar um monte de coisa. Tá certo? Por quê? Nós nos negamos a nos ouvir. Essas manifestações são importantíssimas, não são insucessos. Somos nós de verdade. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações. É isso. Dominar não é trancar, não é reprimir, não é negar.
Não é fazer de conta que eu não tenho. É perceber que eu tenho e começar a trabalhar. Primeira dificuldade é aceitar. É aceitar que nós somos assim, mesmo sendo espíritas. Tá certo? Então, é isso que nós temos que fazer. Mas estou me alongando aqui. Então, vamos lá. Quem reclamou bastante e tomou, na minha época, falava, tomou um sabão, tomou uma bronca, foi o André Luiz. Peguem lá o livro do André Luiz, capítulo 6. E chama Precioso Aviso. E o Clarencio vai visitar ele no hospital. O Clarencio foi a pessoa que retirou ele lá do umbral. E fala, e aí, meu amigo, como você está? Ah, gente, ele abriu aquelas gavetas e começou com a lista de queixas, reclamações, lamúrias e começou a mandar bala. Veja você, fui médico e morri, ainda estou com dor aqui na região que o câncer me atendeu, deixei a minha mulher viúva, ela está triste, meu filho, será que meu filho conseguiu entrar na faculdade? E começa, mas um monte de reclamações e vai. E o Clarencio fica olhando para ele como se estivesse realmente muito interessado nas lamúrias dele. E ele segue, aí ele viu que o cara está ouvindo, aí ele vai pondo corda, pondo pilha nas suas reclamações. E aí no fim daquela lista interminável, 1,5 página de lamúrias, ele começa a chorar. Porque todas aquelas queixas impactam. Por que as reclamações nos impactam emocionalmente? E nós temos uma verdadeira paixão pelas reclamações. Porque a reclamação nos leva à autopiedade. E todo mundo que reclama o que quer lá no fundo, quer receber um chamego. Só isso. Ai, tadinho, vem cá. Ele prefere as esmolas da compaixão, da piedade alheia, do que ele se desenvolver e ser forte. Mas eu estou adiantando um pouco. O que o Clarencio falou para ele quando ele começou a chorar? Ah, meu amigo, se desejas realmente a cura espiritual, como você vem falando aí, aprende então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação indica enfermidade mental e de tratamento difícil. Está lá no capítulo 6, Precioso Aviso. Qual é o perfil do reclamão? Ou da reclamona? Tem um perfil psicológico muito interessante. Reclamar é até normal, não é normal, é comum. Tem uma diferença muito grande entre normal e comum, mas é comum, por causa do nosso estágio evolutivo. Não tente forçar a barra, agora não vou reclamar nunca mais. Lembrando que a reclamação é o resultado de uma série de outras emoções que nós temos aprisionados. Prendeu tudo isso, você já sabe o que acontece. Então, quando chegar do lado de lá, vai estar todas as energias lá intocáveis. Perfil do reclamador: autocentrado. É uma figura de linguagem para não dizer egoísta, mas é autocentrado. É ou não? Então faça o seguinte, é difícil essa experiência, mas faça essa experiência. Grave um dia as suas reclamações. Grave. Deixe passar aquela raiva, aquela frustração, e depois ouça. É inacreditável. Se alguém gravar e te apresentar, você fala, não, isso daí é inteligência artificial, você gravou com a minha voz. Gente, é impressionante. E aí o que você vai perceber? Nós nunca reclamamos de nós. Nós sempre reclamamos dos outros. Então, tudo à nossa volta está errado. São os outros o problema. E nós somos a vítima indefesa que sofre aquela dor. Então, nós vamos reclamar de tudo. Vamos reclamar do governo, reclamar da casa espírita. Vamos reclamar de tudo. Por quê? Porque nós somos pessoas autocentradas. Nós queremos que tudo transcorra como nós queremos. Dá uma aceleradinha também.
Outro item que participa do perfil psicológico do reclamador ou da reclamadora é: não sente empatia. Dificilmente se põe no lugar da outra pessoa. Então, por que vai reclamar? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale a pena para exemplificar o que é não sentir empatia. Participava de uma atividade profissional onde nós testávamos carros que ainda eram protótipos. E testávamos, evidentemente, em lugares muito desertos. E costumávamos, de vez em quando, passar numa cidadezinha, e lá nós parávamos para um lanche, que era o nosso almoço. E aí um dia chegamos e pedimos lá, e tinha uma pessoa, um alemão conosco, e ele pediu um determinado lanche, que eu não lembro mais, pediu o lanche. E aí quando veio o lanche, não veio do jeito que ele queria. O que ele fez? Pegou o prato, foi lá e falou: não foi isso que eu pedi. E começou a reclamar. Ele tinha razão, não, a questão não é essa, é a forma como ele fez, a reclamação. Ele falou: olha, e não gostei, não vou mais passar por aqui, não vou mais parar quando estiver passando por aqui, porque nós já estávamos acostumados a parar ali. Aí o dono do restaurantezinho perguntou assim, era um senhor de idade, assim, mais ou menos como o seu Miguel. E aí disse assim: olha, meu filho, se você vai passar aqui ou não, para mim não me interessa nem um pouco mais. Ontem eu enterrei meu filho. Então, se você vai passar aqui ou não, diante da dor de perder o meu filho, é muito pequeno o seu gesto. Então, ele reclamou porque não tinha empatia pelos outros. Será que ele está num mau dia ou não? Nós aí já vamos idealizar. Não, fez de propósito. Já está acostumado conosco, já viramos freguês dele, ele trata a gente do jeito que ele quer. Nós vamos gerando expectativas que não correspondem à realidade. Qual mais é o perfil do reclamador? Tudo é difícil. Toda vez que eu vou falar difícil, sabe como eu faço? Eu substituo a palavra difícil por trabalhoso. Quando você começar a substituir difícil por trabalhoso, você vai ver o quê? Que não é uma questão que você não pode, não consegue. É uma coisa que vai te dar trabalho. Por isso que a gente chama de difícil. Que mais? Tudo é injusto. Tudo que acontece com o reclamador é injusto. Tá certo? São 4, tem mais uma, que é dificuldade de leitura do ambiente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo para eu me posicionar. Deixa eu dar uma seguidinha aqui, senão... Querem fazer uma experiência de reclamar e ver qual é a eficiência da reclamação? É muito simples. Quando você começar a reclamar, não aplique isso para os outros. Não vale. O objetivo é o nosso desenvolvimento, não é o desenvolvimento dos demais. É o nosso. Quando você começar a reclamar e você se pegar reclamando, não force a repressão. Comece a pensar assim. Vamos agora fazer o seguinte, todos nós, pegue a chave do carro e vamos para a garagem da nossa casa, ou do nosso prédio. Vocês começaram a idealizar isso? Vamos lá. Entramos, está um silêncio total, entramos, fechamos a porta do carro, não precisa pôr cinto de segurança. Põe a chave, hoje em dia nem precisa de chave, né? Mas na minha época precisava de chave ainda. Ainda tinha segredos que você tinha que ligar e desligar, é uma loucura. E aí você faz o quê? Dá partida no carro. Deu partida no carro, está na garagem, não engate nenhuma marcha, não faça nada. Meta o pé no acelerador. E fique lá, com o pé no acelerador, o carro parado, e fique lá, fazendo aquela barulheira, jogando poluição no ar, até a gasolina acabar. Acabou, você tira a chave e volta. Reclamar é exatamente isso. Nós só estamos fazendo barulho, poluindo o ambiente espiritual à nossa volta, jogando para o ambiente espiritual as nossas frustrações, que nós egoisticamente não temos a capacidade de absorver aquele fato, e com isso nós começamos a reclamar. Então, quando reclamar agora, vocês já sabem o que fazer, né? Ou como estabelecer uma analogia para você começar a refluir, tá? O maior número de reclamações envolve o quê? Se perguntar para psicólogos, eles vão dizer o quê?
que está exatamente nos insucessos dos relacionamentos. Nós sempre temos dificuldade de lidar com os outros. As dificuldades sempre são dos outros, nunca nossa. E aí então vou buscar, é o último. Tenham calma, é o último. Não fique com raiva de mim. E fui buscar num psicólogo espírita, ele se chama Rossandro Klingey. E ele publicou um livro chamado As 5 Faces do Perdão. É muito interessante. E tem um capítulo de pessoas difíceis de se perdoar. E nesse capítulo ele começa a tratar dessas reclamações que nós fazemos e tudo mais, em torno do problema de relacionamento. Então ele diz assim, olha, existem somente 2 posições para você fazer frente a isso. Você pode querer solucionar aquele problema, ou você pode querer resolver. Parecem sinônimos, mas para eles são coisas diferentes. Solucionar é diferente de resolver. Solucionar, gente, é o mais fácil de todos. Para solucionar um problema de relacionamento, eu preciso da colaboração da outra pessoa. É necessário que a outra pessoa mude. É necessário que a outra pessoa me entenda. É necessário que a outra pessoa aceite a minha versão dos fatos, a minha forma de ver aquela situação. Por que ela é fácil? Porque eu não preciso fazer nada. Tudo depende da outra pessoa. Basta ela ser flexível, não é isso? E se ajustar às minhas demandas, às minhas necessidades, à minha forma de ver a vida. E tenho resolver. O resolver é complicado. Para resolver, depende somente de mim. É uma questão de decisão íntima. Eu não tento mudar a situação, mas eu tento mudar o quê? A maneira como eu me posiciono, como eu vou reagir diante da situação que eu estou vivendo, alterando assim a forma como ela me afeta. É muito interessante, porque a definição da psiquiatria e da psicologia sobre o termo emoção é o seguinte: emoção é a reação orgânica a um fato que acontece. Então, um fato pode provocar alegria, raiva, tristeza, inveja. Então, nós ativamos o nosso corpo físico para reagir a um fato externo e que nós, egoisticamente, não aceitamos. E aí, então, é isso que ele vem dizer. Para resolver, que é o melhor, eu não tento mudar a situação. Eu tenho que mudar a forma pela qual eu estou vendo aquela ocorrência. É o mais difícil. Solucionar é mais fácil. É mais fácil pedir para o outro mudar do que nós. Com isso nós terminamos. Ainda faltava 80% ainda, mas vamos ficar por aqui que tá bom, né? Eles estão meio bravinhos aí olhando para mim, tá vendo? Ó, é idealização, porque eu não vejo o semblante deles, mas já estou dizendo o quê? Tá vendo? Olha lá, eles já estão aqui cobrando e tal. Fazem bem, essa é a função, a tarefa deles. Eu tenho que mudar a minha forma de ver a aproximação deles aqui, tá vendo? Já estou reclamando. Então é isso. Meus irmãos, amigos, esse é o grande desafio da nossa existência. É a nossa transformação íntima. Mas para nós nos transformarmos, nós temos que prestar atenção como nós agimos ou como nós reagimos. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ânimo. Ânimo vem do latim e significa alma. Desânimo significa sem alma. Então, que possamos
começar a mudar a forma com a qual nós enxergamos os fatos que nos chegam. Porque lá na frente, que nem o Liang, nós vamos descobrir que todas aquelas ocorrências que nós consideramos insucessos era algo colocado por Deus, pela espiritualidade, para possibilitar o nosso desenvolvimento, o nosso fortalecimento. Ninguém ganha músculos fazendo halteres com um cabinho de vassoura e os pesos de isopor. Nós precisamos colocar uma barra de ferro e colocar ali as arandelas de ferro pesada. Para nós desenvolvermos musculatura física, para nós desenvolvermos musculatura moral, nós temos que enfrentar as dificuldades, sabendo que são alternativas que a vida nos coloca para nós nos fortalecermos. São provas, não são expiações, são provas. E com isso em mente, na certeza de que estamos cercados pelos bons espíritos, que observam em todos nós o esforço que nós estamos fazendo para a aquisição do conhecimento libertador, visando a nossa transformação espiritual, é que nós, mesmo não os vendo, mas sabendo que eles aqui estão, segurando-nos as mãos, abraçando-nos, muitas vezes nos dando um passe espiritual, para fixarmos os conceitos. Se nós pudéssemos olhar para eles, nos olhos diríamos: muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Eu estou lutando para vencer as minhas más inclinações, para vencer as minhas imperfeições morais. E conto constantemente com o amparo, com o apoio, o auxílio, a inspiração, o socorro e a proteção de todos vocês que assim agem em nome do amor de Jesus. Abrace-nos neste momento, queridos amigos, fazendo-nos sentir o empréstimo da paz, da harmonia e da serenidade que Jesus coloca-os como porta-vozes. Que possamos levar para os nossos lares essa atmosfera espiritual que estamos experimentando agora. Ela é emprestada, mas dias chegará que nós a desenvolveremos com o nosso próprio esforço, sem fugir dos insucessos, não mais reclamando, mas sempre agradecendo a Deus a oportunidade do crescimento. Abençoa-nos, Jesus, que o vosso amor nos envolva como se fosse uma armadura, um manto a nos proteger das maldades e da violência dos dias atuais. Fica conosco a semana toda, Senhor. Que assim seja.